Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite. E 93 para quem é de 93. Está no ar mais um Boteco Illuminati, o lugar onde o ocultismo se reúne, com a apresentação de Rodrigo Elucardo. Beleza, pessoal? Hoje nós vamos falar de mantras e orações cantadas. E para apresentar esse boteco, vamos chamar aqui o nosso jogral, Paulo Jacobina. Fala, pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre o silêncio que sustenta a manifestação. Tiago. Boa noite, pessoal. Hoje eu estou com a voz um pouco rouca, então talvez sejam aqueles mantras mongóis. Mas eu estou mais para ouvir do que para falar. Boa noite para todo mundo. Robson. Eu estou aqui para fazer a chamada da manifestação enoquiana e eu quero ver o circo pegar fogo. Ivan. Muito legal o nosso jogral Mayhem. E hoje eu tô louco para ver como é que vai ser o esquema dos mantras. Eu adoro mantras, adoro essa coisa de cantar, né? Então, tamo junto aí. Bárbara. Eu também vim preparada, viu? Para chamar todo mundo. Simbora. E diretamente junto com a nossa convidada, Ralph Arraes. E aí, pessoal, consegui trazer aqui a minha guru, de certa forma, né? Aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no Espaço Suriano. Para quem segue meu Instagram, sabe que todo sábado praticamente eu estou aqui. A gente tem a prática de canto de mantras do hinduísmo e do sufismo. Namastê, boa noite para todos, bom dia também para o nosso amigo que está lá do outro lado, né? Bom dia para você. Sejam todos bem-vindos comigo. Que bom que vocês de coração me convidaram e eu estou aqui de coração também para contar um pouquinho dessa história e dessa prática que fez muita diferença em minha vida. Eu nasci numa cidade pequenininha aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul, chamada Miranda. Miranda é uma cidade pequena, porém não tinha assim muito contato com a cultura na época, né? Então, quando eu cheguei na minha adolescência, eu sentia que faltava alguma coisa na minha vida. E eu comecei a buscar, a procurar. Vim do catolicismo, neta de avós curandeiros e benzedores. Eu sempre tive contato com essa medicina de terra, com esse culto mais da magia da natureza, né? Mas de uma forma muito simples, sem nenhum tipo de ritual, que hoje, por exemplo, a gente vê. O único ritual que eu senti naquela época foi do meu avô, um tempo antes de morrer, me chamando para passar as orações e os benzimentos. Aí, naquele momento, eu senti que tinha uma responsabilidade ali, e eu entendi que aquilo não fazia parte do rito da Igreja Católica, né? Das práticas católicas. Então, eu comecei a ter contato com o espiritismo kardecista. Não só lá, andei também em messiânicas, em vários outros lugares ali, que eu tive contato com religiões, né? E eu não me acertei em nenhuma delas, eu não consegui falar, não, essa aqui eu vou ficar. Quando eu vim para Campo Grande, ainda aqui eu buscava pelo espiritismo, né? Mas também não conseguia me encontrar. E depois de uma certa época, né, eu vi assim que eu precisava transformar alguma coisa na minha vida, porque aquilo que eu estava vivendo não me deixava feliz de alguma forma, eu não me sentia feliz, eu não me sentia realizada. Então eu fui buscando. Então aquela simples Mari que nasceu lá em Miranda, Mato Grosso do Sul, teve contato pela primeira vez com a poesia do sufismo. Rumi. Aquilo foi como que eu vou dizer, um marco. Uma poesia em específico me fez sentir que existia algo além do corpo. Só para vocês terem uma ideia, que
que além da nossa matéria, reverberava energeticamente para algum lugar. Então, essa poesia em si me chamou para alguma coisa sutil. Mas, assim, eu não mergulhei no sufismo, era só poesia. O contato sutil com a poesia. Eu fui convidada para um retiro de yoga. Então, eu fui para um retiro do Tantra Yoga, do Ananda Marga, uma instituição que existe na Índia, e tem muitos monges aqui no Brasil. E lá tinha uma acharya, homem, e uma acharya, mulher, são monges, homem e mulher, comandando esse retiro de yoga. Então, lá eu tive contato com o meu primeiro nome. O meu primeiro nome, que todo mundo vai me achar aí nas redes sociais, é Savitri. Esse nome veio primeiro, porque foi o batismo no Tantra. Savitri é considerada uma deusa que está dentro do Gayatri Mantra. Todo mundo canta o Gayatri pensando que está cantando para o Deus Sol, para Surya, mas na verdade está cantando para Savitri. Então, eu recebi esse primeiro nome, Savitri. Depois, ainda ali, gostei muito do que vi, do que aprendi, do que tive contato. Ainda ali, eu via que estava faltando alguma coisa. Aí, um dia, conversando com um monge, o Acharya, onde eu fiz a formação de yoga, não para a prática em si, mas para ter conhecimento um pouco mais aprofundado na filosofia do Tantra Yoga. Eu gostei muito da forma como o mestre Shri Shri Ananda Murti colocava a prática do Tantra, segundo assim todas as informações que a gente recebe, vindo da origem de Shiva. E aí eu já entendi o que era Shiva, eu já sabia como Shiva agia com a gente, então aquilo tudo foi me chamando a atenção. Ele falou para mim, se você sente no seu coração, vai buscar por isso que te chama, essa poesia, essa conexão com o sufismo. Vai conhecer se isso te chama, né? Eu fui procurar me aprofundar mais nos livros, mas eu não achava muita coisa na época, não tinha, a internet a recém estava começando. Mas tinha umas poesias gravadas ali pela Letícia Sabatella. Legal, né? Aqueles poemas místicos. Então, eu fiquei ouvindo aqui no Marciano e tal. E aconteceu uma coisa assim bem extraordinária. Eu tive um sonho com um mestre sufi. Aquilo que você procura também está te procurando. E eu me deparei aqui com isso nesse momento. Esse mestre, 20 dias depois, 21 dias depois, veio a desencarnar. Então, eu tive um contato com ele em sonho. E a partir dali, as coisas foram mudando. Essa conexão com o sufismo não ficou assim tão na poesia. Ela entrou para uma parte mística, espiritual. Então, eu queria ouvir, eu queria cantar, eu queria estar lá, eu queria, sabe, ter esse contato próximo, eu queria dançar, mas não tinha nada aqui. Então, eu comecei a procurar onde, né, que eu pudesse me conectar com isso. Aí, eu cheguei no nosso amigo Rafa Reis. Aí, foi... Vamos interromper aqui só para ver qual é a pergunta do Paulo, e depois a gente continua. Sim. Tem alguma pergunta sobre essa história até aqui? Na verdade, era uma pergunta para introduzir vocês cantando, na verdade. Sim. Vocês preferem que eu faça uma apresentação do mantra? Porque a minha pergunta em si, né? Porque eu conheço muita gente que escuta mantra como se escuta música no cotidiano. Então, você está no carro, bota um mantra para tocar e vai cantando enquanto dirige, você está no trânsito. Porém, se a gente pegar o poeta brasileiro, né, para mim universal, Gilberto Gil, quando ele vai cantar na música Se Eu Quiser Falar com Deus, ele ensina que a gente tem que ficar a sós, apagar a luz, calar a voz, encontrar a paz, ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nu,
Então, eu pergunto para você, qual método você recomenda para alguém que está começando a entoar mantra adotar? A pessoa ela pode cantar como canta na rua, tá cantarolando, canta no chuveiro, e aí vai cantar Om Namah Shivaya no chuveiro, ou tem alguma metodologia que você recomende que ela comece a adotar? Sim. Vamos voltar um pouquinho, porque quando eu tive um contato com o mantra, o primeiro mantra que eu tive contato foi o Gayatri Mantra. E era um mantra assim que eu gostava muito e me sentia muito atraída por ele. Mas eu senti ali que ele tinha um vasto potencial energético. E eu fui ver a tradução. Impossível você gravar toda aquela tradução que existe dentro desse mantra. E tem mais um detalhe. Eu tenho, na verdade, agora eu não gosto de falar que tenho. Eu vim de um grupo de dislexia. Então, a minha dificuldade em aprender algumas coisas superam outras. Então, eu me organizo e aprendo. Eu consigo sintetizar aquela informação e aí eu entendo que aquele mantra está resumido para mim em uma frase. E aquela frase, quando eu estou cantando, eu tenho aquela intenção, né, de buscar aquilo que aquele mantra tem como potência. Como potência. A gente tem uma aqui que eu gosto de colocar ele, porque a gente pensa no coletivo, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que todos os seres sejam felizes e ponto. Desde uma formiga a nós, além de nós, todos os seres vivam em harmonia e sejam felizes. Então, se quando eu estou entoando esse mantra, eu pego essa intenção e coloco ali, essa intenção vai ser potencializada com aquela escrita sagrada. E a busca por mantras, quem busca entende e sabe. Ou ele está precisando centrar, ou ele está precisando equilibrar, ou ele está precisando mesmo trabalhar aspectos que não estão legais. Vamos citar aqui Shiva. Muita gente pega o mantra para Shiva e às vezes não tem a responsabilidade desse conhecimento de usar o mantra e o poder que envolve ele. Om Namah Shivaya, o Deus que transmuta, que queima, que quebra tudo aquilo que não é auspicioso, certo? Aí você tá lá, uma namorada linda, maravilhosa, curtindo um romance, mas não é auspicioso. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Essa pessoa pode estar interrompendo o seu caminhar, interrompendo o seu despertar, ou muitas vezes te privando de crescer como ser humano, como pessoa, e você, Om Namah Shivaya, apaixonado pela moça. Daqui a pouco a moça, pica a mula, vai embora, e você fica chorando. Mas você não estava cantando para Shiva? Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, o trabalho te estressa muito, você está muito estressado com o trabalho. Mas você ganha bem, ganha horrores, está ganhando na tacacota gorda lá, mas esse trabalho te consome a saúde. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, a responsabilidade de cantar o mantra e não tomar um toco. Então, essa percepção você sintetiza, fala, opa, eu vou cantar esse mantra, mas espera aí, eu vou fazer essa oração, mas eu estou preparada? Eu tenho vairagya para eu me desapegar disso e não sofrer? E depois ficar aí para Shiva, ai Shiva, nossa, não era isso que eu queria. Ele não está nem aí para ti, ele já queimou tudo, já virou pó, já era. Então, é esse tipo de situação, né, que a gente às vezes tem que... Eu já peguei isso lá no começo, não sei como, não sei te explicar exatamente como, mas no começo eu entendi como funcionava o mantra, como ele funcionava nos nossos corpos sutis, na nossa veia, como prana, que ele vai para os nossos canais energéticos, para os nossos chakras, que eles liberam os vrits, que são propensões mentais, que você fica colocando dentro das suas pétalas dos chakras e fica bloqueando, que ele causa ali, né, a pessoa, o ser causa ali bloqueios
E que os mantras vão lá e simplesmente faz, solta, abre, libera, vai deixando a pessoa mais leve, vai deixando a pessoa mais em conexão com o que é sutil. O prana começa a fluir nos nadis com mais facilidade. E aí você tem um aspecto energético de Kundalini que começa a ser liberado, e você começa a ter sensações diferentes nesse corpo, você começa a acessar campos diferentes nesse corpo, você começa a entender que são coisas que estavam te atrapalhando e começam a te liberar. Tem uma pergunta. E começa a liberar, e você começa a crescer. Eu queria só aproveitar, antes do Rodrigo entrar com a pergunta, eu vou dar uma resposta um pouco mais teórica aí para o Paulo, porque, na verdade, aqui a gente faz... fala que ela é minha guru também, eu sou o guru teórico dela, e ela é minha guru prática, mais ou menos assim, é que nem Rumi Shams, né? Porque ela realmente tem essa capacidade incrível, assim, que ela não sabe sânscrito, na verdade, né? Não sabe ler sânscrito. Não, nunca fiz nenhum curso de sânscrito. Mas ela ela bate o olho no mantra, assim, vai pesquisando mantra, tem vários aqui, e ela entende para que o mantra serve. E o mantra, se você for lá no sânscrito, que o sânscrito é uma das idiomas sagrados e muito antigos, tipo o hebraico, né? E que são usados até hoje, né? Acho que dos que são usados até hoje, talvez só o sânscrito e o hebraico mesmo que tenham sobrevivido sendo usado. O mantra assim, é do sânscrito man, que é mente, e tra, que é tipo proteção ou controle. O controle da mente, né? Quando a pessoa precisa de um controle, foi lá onde eu falei assim, a pessoa está muito estressada, a pessoa está precisando desapegar, então o que ela precisa? Ela precisa de um controle. No Tantra, a gente recebe um mantra pessoal, então eu não posso falar para ninguém aqui que eu fico trabalhando esse mantra na minha respiração. Esse mantra pessoal, ele vai trocando de lição. Então, tem a primeira lição, segunda lição, terceira lição, quarta lição, e por aí vai, né? Tem várias lições. Cada lição dessa, ela vai elevando a sua Kundalini. Ela vai elevando a sua Kundalini, mas aí, porém, tem um monte de coisinhas que a gente tem que tomar cuidado. Beber, frequentar lugares onde a energia é comprometida, profanação de energia sexual, várias outras, a comida, por exemplo, coisas densas que você come e acaba deixando de sutilizar, né? Esse ser, esse indivíduo que está aí em expansão, em crescimento. Tem duas perguntas. Não, e só para realmente agora responder o Paulo de verdade, é que acho que vocês já perceberam que não é uma brincadeira. Você pode, claro, você pode cantar mantras em casa, volta e meia eu ponho Krishna Das para tocar, inclusive quando você já tem uma prática, por exemplo, outra vez eu estava gripado recentemente, há uns meses atrás, e só de ouvir Krishna Das meio que me ajudou a minha cura, porque eu já tenho a prática. Então, é uma coisa que a sua mente, a sua alma, de alguma forma, já está meio que acostumada com certos mantras e que desativam certas coisas. Então, mas só para dar um exemplo assim, muito prático, muitas vezes ela nem sabe disso, na verdade, muitas vezes a gente usa o mantra de Shiva como um banimento, quase como um ritual menor do pentagrama. Então, tipo, porque a gente tem uma prática mesmo, assim, a gente está num local aqui, o espaço dela é um local que está protegido, né, energeticamente, espiritualmente e tudo mais. A gente tem aqui de tudo, né? Na verdade, eu fui descobrindo isso com o tempo, mas tem muito índio aqui também, principalmente índio, né? Porque eu não entendia por quê, mas depois fez todo sentido, porque a gente está basicamente... Lakota. Tambor Lakota. Eu só canto para Shiva, fica bonito só aqui. Eu tô falando de espíritos, tá? Não tô de entidades e tal, caboclos, porque a gente, de vez em quando, aparecem os sufis, aparecem... os hindus, mas a gente está no local de índio, né? De indígenas, a gente está no Mato Grosso do Sul, né? Então faz sentido também isso tudo. E é uma coisa que é uma prática espiritual. Então, lógico, se você fizer só uma cantoria, gosta de mantra e vai cantar, tudo bem. Agora, você não pode usar o mantra como magia, de certa forma, né? No sentido de que você sabe o que você está fazendo, você sabe que está ativando certas coisas, que você não vai fazer isso levianamente. Você vai estar num espaço adequado para isso. É só isso. Quando você sabe do que se trata a coisa, né? Você não vai ficar brincando com o negócio. Posso complementar uma coisa que ele acabou de falar agora, que dentro do sufismo eu tive essa percepção. Banheiro não é um lugar bonitinho, limpinho, energeticamente, certo? Vocês concordam comigo? Faça assim quem concorda. Então lá a gente não fala o nome de Allah, a gente não fala o nome das divindades, a gente não reza em voz alta, a gente faz tudo em sigilo. Tudo, boquinha para fechadinha para dentro, toma seus banhos de erva,
salda sua entidade das águas, ou das ervas, ou caboclo, coisa assim, ou até mesmo, né, a quem você tem crença, mas você não fala, não verbaliza em banheiro, porque não é um lugar limpinho. E tanto que tem uma pessoa que eu admiro muito, que é o Cassiano, acho que vocês conhecem aí também, né? O Cassiano Compostela. Camilo Compostela, já participou. Já fala muito de banheiro, eu adoro que ele fala, porque assim, ninguém precisa ficar bravo comigo, né? Porque quando a gente vai falar uma coisa legal, que é para ensinar alguém, para passar uma educação e tal, ninguém vem, pá! Eita, pega! Eu não precisava. Né? Então, eu acho tão bom quando ele vem falar de banheiro, que ele fala, não deixa a tampa aberta, cuidado com o banheiro, rouba energia. Tem um papão enorme lá dentro. Então, você vai ficar lá falando o nome de sagrados, né? Segundo o sufismo também, para entrar no banheiro tem um resguardo. Você, antes de entrar no banheiro, tem uma forma de entrar. Não entra assim de qualquer jeito no banheiro, porque você precisa estar protegido lá dentro, né? Então a gente não fica, que nem ele fez a pergunta, a gente cantar no banheiro. Lá você pode cantar mentalmente no banheiro, fazer todas. A água é magnífica. Quando cai aquela água, você está fazendo limpeza no seu corpo físico, é a ablução no caso, no sufismo, a gente fala ablução total, né, do Islã. A parte esotérica, a ablução total é tomar um banho. Você toma um banho, você se limpou. Eu não sei se vocês já tiveram a percepção quando vocês estão tomando um banho e sente-se assim agradecido por estar fazendo aquela limpeza, vocês começam a enxergar pontinhos luminosos dentro do banheiro. Alguém já viu aí esses pontinhos luminosos? É o seu campo, que é imenso, que está recebendo a água água. Então, é nessa hora assim que você tem aquele contato com a água, ela libera todas as energias de cansaço, poeira, um monte de coisa, abraço dos outros, que tem dedinhos tóxicos, né? Vem, te abraça, pega em você. Então, quando você vai tomar o banho, você enxerga o campo áurico lá no banheiro quando a água tem contato com o seu corpo. E se você estiver neste momento mantrando, elevando esse prana para circular nesse corpo, você entra em estado de graça tomando um banho no chuveiro. Então, nessa hora, é legal praticar assim, mas aqui. Eu vou só comentar um negócio sobre o sufismo, deixar o Rodrigo fazer a pergunta dele, tá? No sufismo é interessante porque eles dão muito valor à ablução, que é um ritual que você limpa as mãos até aqui, mais ou menos, e também do joelho para baixo, para você se purificar. E quando você entra na ordem Naqshbandi, por exemplo, uma das coisas que você tem que fazer, né, além de rezar 5 vezes para direção à Meca, coisa assim, né, por dia, tem o negócio de tomar um banho por dia. E a gente aqui no Brasil não acha nada demais isso, é normal, talvez seja o mais fácil. Mas para quem mora na região onde é difícil tomar banho, é uma das coisas mais difíceis você conseguir tomar um banho todo santo dia. Então, só para dar um exemplo de como são questões assim específicas, né? A gente está misturando um pouquinho de hinduísmo e sufismo, mas tem muita coisa em comum, a gente pode comentar mais depois. Kabir era hindu. O Kabir é um poeta que era sufi e hindu ao mesmo tempo, por exemplo. Um dia ainda vou traduzir Kabir também. I love o Kabir, porque eu me identifico muito com ele. Vai lá, Rodrigo. Não é nem bem uma pergunta, é uma curiosidade. Ela disse que ela viu um poema de Rumi que, assim, despertou. Aí eu estou querendo saber qual poema que é esse. Você tá com o livro aí, não tá? Está lá na sala o livro. É aquele que eu botei no segundo livro? Uhum. Foi o seguinte, no meu segundo livro de Rumi, eu não incluí esse poema, a gente não vai conseguir ler ele aqui porque eu sei de fora, não deve lembrar. Estou partindo. Chama Estou Partindo. Estou partindo. E é um poema não tão conhecido, só que eu não queria publicar ele, por quê? Porque já tinha no Poemas Místicos, da Tara Editorial. E uma das coisas que eu tinha... Só de eu falar dele, eu já senti o... Só de falar, cara, eu já me emociono, e se estiver lendo, eu já tentei ouvir em outros idiomas, por exemplo, em inglês, eu já ouvi em árabe, e aí é a mesma coisa, é uma situação... Aí ela ficou insistindo para me colocar, porque a minha ideia era não traduzir coisas que já tinham sido publicadas em português, né? Principalmente para a Tara Editorial, para não ficar
duas traduções do mesmo poema, mas aí como ela insistiu tanto, eu acabei incluindo e está no Rumi, Além das Ideias Certo e Errado, que é o meu segundo livro. E daqui a pouco a gente pode voltar a essa história do livro de Rumi, que foi assim que a gente se encontrou, mas eu vou aproveitar a pergunta da Bárbara agora também. Eu vou continuar no caminho da modernidade. A gente sabe, né, que tem vários ocultistas mais recentes que vão se utilizar dos mantras em outras técnicas. Então, você mencionou o banheiro, né? Mas existem outras, por exemplo, ouvir um mantra se exaurindo na academia e coisas do tipo. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Sobre esse uso moderno? É uma apropriação? É inadequado? Existem perigos? Como que vocês enxergam isso? Eu vou voltar lá naquele mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Que todos os seres sejam felizes. E se essas pessoas estão felizes ouvindo o mantra na academia, ou, sei lá, numa apresentação, por exemplo, de dança, a pessoa fala, eu vou pegar um mantra que eu acho lindo, daquela, da moça lá que todo mundo gosta dela, Deva Prema, eu vou dançar esse mantra com uma asa de Ísis. Vocês já viram a asa de Ísis? Parece uma asa de anjo, assim, né? E eu vou fazer... Ela pegou o mantra hindu, mas ela tá com uma asa que representa uma deusa egípcia. E eu vou fazer os movimentos da dança do ventre, que é todo sagrado, voltado para uma deusa egípcia. Na espiritualidade, não existe essa separação. Sufis se encontram com espíritas, que se encontram com... Gente, a espiritualidade, quem classifica, somos nós, tentando rotular alguma coisa. As deusas, as essências sutis das mulheres sagradas, dos homens sagrados, da palavra em si, por exemplo, a gente pega aqui o mantra em sânscrito, aí a gente pega um zikr sufi, aí a gente pega uma oração cantada em espanhol, e a gente vai estar em conexão com Deus. E a gente pode até cantar uma oração na língua do índio, por exemplo, uma língua indígena, e a gente vai estar em conexão com Deus, porque esse fio que nos conecta do topo da cabeça até o universo infinitamente, também vem, se separa pela nossa perna e nos enraiza, e nos conecta lá no centro da Terra. Então, nós somos nutridos de energia e de energia sutil, energia que ancora, que segura, e de energia sutil. Então, a partir do momento que a gente tem essa compreensão e respeita as egrégoras, porque a gente tem que respeitar as egrégoras, cada uma na sua cultura, né? Porque a gente vê muito essa questão cultural, respeita na sua cultura, podemos praticar, podemos nos beneficiar disso, sim, podemos. Aquela canção linda para Oxum, sempre cantam nos encontros do grupo do Sagrado Feminino, cantam para Oxum. É linda a canção, é um aspecto feminino. Então, por que nesse momento eu vou colocar aqui uma barreira? Não, eu não vou cantar de jeito nenhum. Porque é um aspecto de uma mulher sagrada. Por que eu não vou usar a asa de Ísis, por exemplo, e fazer uma apresentação com um mantra? Se eu sentir que eu preciso trabalhar essa conexão, eu senti, eu não estou fazendo aquilo aleatoriamente, sem nenhum tipo de preparo ou conhecimento. Eu senti, eu sei, eu respeito a deusa Ísis e eu respeito a canção que a moça a Deva Prema, por exemplo, está cantando. Eu quero saber a tradução dessa canção, dessa oração que ela está cantando. E aí eu vou lá e faço aquele puja, que é aquela oração, aquela prática devocional. Respondi sua pergunta? Bárbara, respondi? Sim, maravilhosa, amei. Eu acho também que eu queria só complementar uma coisa mais ou menos que eu falei para o Paulo também, é que quando você faz essas coisas na academia, por exemplo, você está, sei lá, tá ouvindo Krishna Das também, eu vou sempre citar Krishna Das, que eu gosto de Krishna Das, mas você está lá na academia ouvindo Krishna Das. Pode ser errado mesmo, porque você está lá exercitando o corpo e deveria estar numa outra postura, talvez. Mas quando a pessoa não sabe, quando ela é ignorante dessas coisas,
eu acho que isso passa mais batido. Eu acho que até nesse sentido que ela continue sendo ignorante porque faz a prática dela. Esse mantra pode pescá-la. Sutilmente, esse mantra pode pescar pessoas aí. Fazer conexão sutil no campo mental. E ajudar uma pessoa que está passando por uma coisa difícil, né? Assim, eu percebo que isso pode acontecer porque tem pessoas que vêm para mim, eu faço massagens, né? E que nunca ouviu mantras. Aí estava cantando um dia lá o mantra do Buda, da cura. Aí ela falou, nossa, que linda essa canção. É o quê? Eu falei, é um mantra. Ah, mantra? De quem? Eu falei, do budismo, do Buda. Ah, manda para mim, eu me senti tão bem, me trouxe para um momento de calma. Né? Então, eu mandei a tradução. Agora, se a pessoa vai ir para o budismo, ou se ela vai ouvir na casa dela, é só uma questão dela. E tem uma diferença muito grande aqui, que ela ouviu aqui, né? No espaço, a gente faz a prática, tipo, como se fosse um templo isso daqui. Então, é lógico que tem um efeito... A gente já teve aquela menina que chegou meio depressiva, meio suicida, que ela chegou ela se sentou aqui, ela chorou horas. É uma menina que veio aqui uma vez e estava muito mal, e ela chorou, não conseguiu voltar mais. Então, às vezes, a gente está num padrão assim, vibratório, digamos assim, para tentar explicar, que não é difícil de chegar nas palavras corretas, mas tipo, um padrão que, às vezes, a pessoa não está conseguindo chegar ali ainda. Então, de repente, ela precisa estar em outro lugar, ficar mais centrada para poder chegar aqui. E, às vezes, essa pessoa que está na academia também, ela está ali, digamos assim, numa vida mais mundana. E aí, ela, de repente, cantando aquilo faz bem para ela, de repente, ela entendendo que aquilo ali é muito mais do que ela imaginava, de repente, anos se passam e ela entende que aquele mantra é uma coisa mais sagrada, e de repente, ela não vai, por livre espontânea vontade, ela vai deixar de fazer na academia, que ela vai sentir que não faz muito sentido fazer aquilo na academia e vai, ou no banheiro, sabe? E vai tentar fazer como uma prática realmente sagrada e tal. Mas o que a gente espera é que todos cantem mantras. E não fique bitolado também nessa questão da pronúncia. Ai, mas eu não nasci na Índia, eu não fiz aula de sânscrito, eu tenho a voz de taquara rachada. Então, a pessoa já vai se intitulando aí e colocando barreiras nela. Então, eu sempre me deparei com pessoas assim, ai, mas cantar mantra é errado, dá ruim se não cantar. Abre a boca e canta, porque... Quando a gente abre a boca e quando a gente dá o primeiro passo, 10 passos é dado de lá para cá. Esse concerto vai acontecer no seu campo mental, através de intuição, ou dormindo, você vai ajustar alguma coisa na sua voz, na sua pronúncia. As coisas sutis, quando a gente dá um passo em caminho do sutil, 10 passos vêm de lá para cá. E esses 10 passos vêm arrebentando barreiras e vêm organizando pontos e questões dentro do nosso eu. Inclusive esse, do nosso julgamento de, não sei sânscrito, não sei o mantra. Eu falo que é preguiça de praticar, de colocar algo em prática na vida. Vai lá, Paulo. Paulo. O primeiro comentário, depois vou introduzir a pergunta nova. Né? De fato, a nossa alma canta o tempo inteiro, ela chama por liberdade. Eu trabalho num lugar onde, dentro das coisas que a gente pratica, uma delas é um momento onde as pessoas são convidadas a cantar. E se você para ouvir as musiquinhas, são as músicas bem bobinhas mesmo, mas as pessoas, quando começam a cantar depois de algumas coisas que acontecem antes, elas começam a chorar copiosamente, porque elas começam a colocar essas coisas para fora, porque a nossa alma está procurando sempre essas coisas, como o exemplo que o Raf deu. A alma daquela garota estava procurando por liberdade. Ela chegou ali, conseguiu botar coisas para fora, talvez não seja o momento dela, ou talvez aquele era o momento dela e ela consegue levar a vida normalmente em outro lugar, porque ela estava passando por uma determinada dificuldade. Mas, antes da gente entrar na história do poema do Rumi, né, o Estou Partindo, a gente queria pedir para o Ivan fazer declamar o poema para que vocês possam contar a história do poema em si. Cadê, Ivan? Vai lá, Ivan. Rebenta. Vamos lá. Fica, se te interessa. Através dos jardins, através dos pomares, estou partindo. Meu dia é sombrio sem sua face. Eis porque me dirijo agora à chama brilhante no céu. Minha alma corre à frente e diz: o corpo é lento demais, estou partindo. Maçãs exalam no pomar de minha alma.
Seu perfume me invade e me transporta para a colheita das maçãs. Ventos súbitos não me desviarão. Qual montanha de ferro, cada um de meus passos dirige-se ao amado. A minha cabeça rompeu-se com a dor de sua perda. Em busca de uma nova vida, cabeça erguida, estou partindo. Sou fogo vivo e mais pareço betume. Quero ser óleo límpido em tua lâmpada, e por isso parto. Pareço imóvel como a montanha, mas sigo, pouco a pouco, em direção à pequena fresta. Estou chegando. Que lindo esse poema, cara. Ele passa uma vibe assim muito sutil, muito suave. Poema fantástico, na voz do Ivan, deu uma energia. Eu me senti esse betume. Betume é piche. E aí, quando eu me senti esse betume, eu falei, mas eu quero ser óleo líquido, eu quero ser o mais puro óleo. Então, eu estou partindo. Eu sintetizei isso na minha alma, no meu coração. Então, quando eu escuto isso, é um contato muito forte, porque naquele momento abriu, sabe? E até hoje, eu quando eu escuto ele, eu fico muito emocionada, porque... Parabéns, Ivan, pela declamação, muito legal. Parabéns. Realmente tem talento. Para mim, não é mais, é um mantra, né? Essa é uma oração, são palavras muito fortes, daquele que está buscando, ó montanha de ferro. Para quem está buscando, é montanha de ferro, não é só flor, é doloroso a gente desapegar de certas coisas da nossa vida. Dói! Então, é uma montanha de ferro. Mas você está lá, ó, dando passos, e vai. E um dia você vai chegar. E vale lembrar também, vamos começar a falar um pouco mais sobre Rumi, aproveitar do livro e falar do livro como a gente se conheceu, na verdade. Vale lembrar que Rumi, ele declamava boa parte das poesias dele em persa e eram cantadas, muitas das poesias eram cantadas. A gente, infelizmente, não consegue trazer isso nem para o inglês, muito menos para o português. O português talvez fosse até mais fácil do que o inglês, na verdade, mas enfim, não dá para cantar, né? Imagina para quem fala em persa, o pessoal ali da Turquia, a tumba dele está em Konya, né? Ele nasceu no Afeganistão, mas ele fugiu do Gengis Khan, basicamente, né? Quando era pequeno, a família teve que fugir. Eles acabaram vindo a morar em Konya, na Turquia. Até hoje tem lá um local de peregrinação para a tumba dele, que é interessante, porque apesar de ser do Islã, eles têm a tumba lá e o local de peregrinação e tal, porque não é 100% islâmico, né? O sufismo é sempre... Tanto é que o Estado Islâmico abomina os sufis, né? Os radicais abominam os sufis porque eles são mais abertos, realmente. Mas eles são islâmicos. Rumi sempre foi islâmico e tal. E aí, a história é que eu conheci Rumi através do Facebook, basicamente. Ele tinha alguns trechos de poemas em inglês que eram muito potentes, assim, 4 linhas, às vezes, me tocavam profundamente. E eu vi que tinha muito pouca coisa traduzida em português. Resolvi traduzir. Publiquei Rumi e a Dança da Alma, acho que foi em 2013, se eu não me engano. E não sei se foi no início de 2014, provavelmente, eu recebi uma mensagem no Messenger, também no Facebook, e era a Mari perguntando sobre o livro e tal, e a gente descobriu que eu morava na mesma cidade, né? E a gente acabou se encontrando. Mas o mais incrível de tudo, na verdade, é que ela falou, você lembra que ela falou no início que ela sonhou com um mestre sufi, e que esse mestre faleceu 21 dias depois. Esse mestre é Sheikh Nazim, que é um dos iluminados do sufismo Naqshbandi. Ele faleceu em 2014, né? Se não me engano. Foi 2014, então foi isso mesmo. E aí, esse sonho, que ela nunca me contou exatamente, mas foi através desse sonho que ela teve com o Sheikh Nazim, que ela, conversando com os representantes do Naqshbandi, na época o Sheikh Ahmed, né? O Araima ainda, que foi até no simpósio em 2018, o Sheikh Ahmed, que agora não está mais muito presente, mas estava naquela época. Ela conversando com o representante da Naqshbandi no Brasil, falando do sonho, é que ela foi meio quase que imediatamente aceita não, né? Eles vieram para cá, né? Para fazer... Veio o representante para cá, porque na verdade o que ele entendeu que tinha acontecido
aconteceu com umas 75 pessoas, eu acho que no redor. O mestre, ele estava saindo do corpo, então ele foi encontrar pessoas para fazer a ligação dessas pessoas com o sufismo. E no livro do Divaldo Pereira Franco, que eu não li ainda, tem lá uma passagem sobre esse contato com o sufismo. As egrégoras sufis estão, né, segundo a pessoa me relatou, mas eu não li ainda, estão se conectando com várias pessoas que estão aqui na Terra, justamente para poder dar esse suporte energético. Então, eu acredito que por conta disso, houve essa expansão. Por exemplo, uma coisa que estava acontecendo lá no Chipre, tinha em São Paulo, mas ainda estava crescendo, na época era muito pequeno no Brasil, eles ficavam tudo assim muito escondido, o sufismo começou a aparecer, né? Então, eu acredito que talvez essa conexão com esse mestre era para difundir isso, trazer para cá. E o interessante, quando o Sheikh Ahmed veio aqui, ele fez iniciação de várias pessoas, já tinha feito o meu, Aisha é o meu nome sufi, então ele já tinha feito o meu assim que ele chegou da primeira vez. Aí ele chegou aqui e disse assim, ele perguntava para as pessoas que estavam aqui dentro, acho que tinha umas 17 pessoas, né? O que te trouxe aqui? Aí as pessoas falavam assim, eu vim por causa da Mari, por causa do Rumi, e assim foi. E aí eu fiquei parada olhando aquilo e vendo que eu estava aqui e que eu precisava realmente estar aqui naquele momento, eu precisava ter contato com aquele mestre, porque essas pessoas precisavam ter o contato com o sufismo e fazer suas iniciáticas e começarem a entender que precisa trabalhar essa energia do sufismo para o bem-estar coletivo. O bem-estar coletivo, porque o sufismo, o murid, nada mais é o praticante, o noviço, um captador, ele recebe energia e ele doa. E o que a gente faz aqui? A gente recebe energia sutil, nós transmutamos, limpamos e purificamos o coração e doamos. Então, a gente está doando, não é aqui para casa, a gente está doando para o campo de tudo aqui. E então, tem vários sufis no Brasil inteiro trabalhando essa energia de doação, são doadores de energia, assim como um reikiano, assim como um passista, assim como uma benzedeira, são doadores de energia. Ela estava se referindo, quando ela faz assim, né? Ela está se referindo ao próprio Samo, que é o Giro Sufi, que foi a dança que foi criada por Rumi e sistematizada pelo filho mais velho dele logo em seguida e deu origem à Ordem dos Mevlev. Teoricamente eles não existem mais, mas é outra história, né? E aí a gente continua, assim, só porque a gente está falando também de mantras hindus, porque a ideia também aqui era a gente fazer uma prática mesmo, não como a nossa prática real, assim, mas para vocês, tipo um pocket show, assim, de mantras. Só que a gente acaba falando bastante coisa, eu não sei se para vocês interessa, tipo, interromper agora e a gente cantar, de repente ter perguntas no final, ou se a gente fica mais nessa parte teórica mesmo e canta menos no final, entendeu? Eu acho Pode essencial que vocês cantem, viu? Interrompe, canta, depois volta para conversa e vai mesclando para energia. Inclusive, eu queria saber se vocês estão aceitando pedidos ou se vocês já têm uma playlist aí. Mas pode falar o que o seu coração chama. Algum mantra sobre a sabedoria, para adquirir sabedoria. Ai, Sarasvati Namahu. Sarasvati, 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 Sarasvati Namahu. Ai Sarasvati, Sarasvati, Sarasvati
Namah. Sarasvati. Posso te falar, meu querido Léo? É o Tiago. Tiago, você está certíssimo. Sem a sabedoria, nenhum outro mantra ou prática, ou até mesmo material ou espiritual consegue ser contínuo. A sabedoria é muito importante para você poder conseguir caminhar. Até uma vez, acho que foi eu não me lembro se foi um guru, ou se eu estava numa palestra, ou se eu vi em algum lugar, mas eu captei isso muito claramente. Muita gente começa a praticar mantras para prosperidade. E começa, pega o mala e vai, prosperidade, prosperidade, prosperidade. Você não vai ter Lakshmi sem primeiro ter Sarasvati. Lakshmi é a prosperidade, Sarasvati é a sabedoria, o dom da arte, da poesia, a leveza, para você conseguir lidar com a força e muitas vezes com a densidade que o material tem. Não sei se o Tiago quer comentar, mas o Paulo levantou a mão ali também. Fala, Paulo. Pode falar. Já que vocês comentaram sobre o SEMA, traçar um paralelo. É claro que é bem difícil você pegar a técnica para você conseguir fazer aquele movimento de cabeça gerando rápido, até isso demora bastante. Mas quando vocês estão entoando mantras, ou quando vocês estão dançando, né, no SEMA, vocês fazem alguma canalização? Em que sentido? Por exemplo, quando eu vou fazer uma meditação, eu vou fazer entoar um mantra, eu concentro toda a minha energia no centro da testa, que é aquilo que me representa em si. Então, eu trago toda a energia do meu corpo para se elevar e chegar no meu ponto máximo para eu encontrar a divindade que se encontra no meu coronário em si. E aí eu consigo fazer esse pulo e tocar com ela. Como é que é com vocês, quando vocês estão no SEMA ou vocês estão entoando o mantra? Apenas vocês deixam fluir ou vocês se concentram em alguma parte do corpo de vocês? Conta um pouco para a gente como é que funciona, por favor. Primeira conexão com o seu coração, né? Você tem que acalmar tudo e conectar. O sufismo, ele vem muito no calmo. Existem os outros chakras, sim, mas eles não dão importância. O calmo, que é o coração, é mais importante. Então, você, ali, na sua presença, você começa a liberar esses pensamentos que estão lá fora, coisas do tipo, contato com o seu coração. Aí, você já é iniciado, você vai ter o contato com o mestre. Se não é iniciado, o fato de você ter esse contato com o seu coração e você se ligar à energia sutil do universo, a Deus, a Allah, né? Você já está tendo aí essa conexão. Lembra do fiozinho que eu falei para vocês? Um fiozinho dourado, prateado, infinitamente lá no universo, em conexão com tudo sagrado. E aí esse fiozinho vem, se separa sobre as suas pernas e se aterra lá na terra. Aí no sufismo também. Aí eu queria só acrescentar que no Sama tem toda uma técnica mesmo. Não sei se dá para falar de técnica. Não, mas... é que ele pediu primeiro como é que é a conexão. Sim. A conexão está aí. Aí dentro do Sama, antes de começar, tem toda uma técnica, uma referência. Mas com os médios velhos, pelo menos, a gente aprendeu que... Eu me senti tocado por que elas me falaram lá, em Nazaré Paulista, que a gente encontrou com a Ordem Médio Leve aqui no Brasil, em Nazaré Paulista, que basicamente, assim, a Ordem Médio Leve é uma ordem secreta hoje em dia, né? Ela teoricamente não existe mais, mas tem alguns tem um casal que é um italiano e uma brasileira que se iniciaram na Turquia e hoje tem um centro lá na Nazaré Paulista que chama Rosa de Nazaré. A gente foi lá no carnaval antes da Covid, no carnaval já no meio da Covid, né? Já tinha Covid, começando a Covid, 2020, né? A gente esteve lá. Então lá ensinaram que, como a gente começa a girar ainda assim, né? Com a mão no coração, é como se Deus ou Allah estivesse te chamando
e você vai girando e tal, e você vai tentando achar esse chamado e você meio que vai espiralando, porque você não só gira, você gira e vai como se fosse uma espiral, é como se fosse crescendo, sei lá, o seu corpo astral de alguma forma ficasse maior assim, e você também fosse estar na sua volta, até é assim que a gente costuma não esbarrar na pessoa do lado, né? Você cria sei lá, é uma coisa meio louca mesmo. Mas é muito difícil de fazer, na verdade. Para mim não tem nada mais difícil do que meditar girando, porque eu não tenho facilidade para isso. A Mari tem um pouco mais, a gente tem um amigo aqui, o Hilário, que tem muita facilidade, ele nem precisa, porque eu, por exemplo, tenho que olhar um ponto fixo, que é o meu dedo aqui, para mim não ficar tonto. Ele nem olha para nada, ele olha para o alto, assim, ele já sai girando. Então, de repente, é coisa de vidas passadas. Eu realmente é muito difícil, porque, assim, na meditação, você não pode, por exemplo, pensar no jogo de futebol, na conta para pagar, em política, coisa assim, briga com namorado, namorada, esposa e tal. Já é difícil. Mas na prática física, você também não pode, tipo, pensar no que está na sua volta ou tentar fixar o olhar em uma pessoa que está passando ali do lado. Você pode literalmente cair no chão. Então é muito difícil mesmo, mas é bem recompensador também. E é o que ela falou, né? Tipo, se focar num chakra, coisa assim, no caso do sufismo, com certeza o chakra do coração, porque o sufismo é basicamente uma ciência poética do coração, né? De certa forma. Tanto que a revelação que existe através dessa força do coração é uma rosa mística que está aqui. E conforme o derviche, o murid, vai fazendo o giro sufi, essa rosa vai se abrindo e exala perfumes. O Rumi fala muito disso em suas poesias. Exalar perfumes da rosa, né? É do coração, porque você começa a ficar tão... O seu coração vai começando a ficar sutil, vai ficando leve, então você tem um perfume diferente, exala uma coisa diferente. É isso que a gente entende. A questão da conexão dessas duas ordens é bem diferente, né? Uma, por exemplo, tem essa conexão de Allah está te chamando, a outra tem essa conexão do fiozinho, que eu já achei isso em outras práticas espirituais, né? Desse fiozinho que te conecta. Então, eu achei interessante também. Aproveitando, deixar muito claro aqui que a gente não está falando em nome da Ordem Naqshbandi. Apesar dela até representar aqui no Estado, a gente está aqui como praticantes de mantras. Praticante de mantras e tal, porque a gente nem poderia, assim, né? Tá falando em nome deles aqui, tá? Sim. Mas é a nossa prática também, quando a gente está aqui no hinduísmo, nos mantras, a gente canta zikra, que no caso é mantras sufis, né? Orações sufis. Então, vamos fazer um aqui rapidinho. O Ivan tem uma pergunta. Cara, a minha pergunta já foi introduzida na tua fala, né? Na fala do Rafa também, quando vocês estavam comentando um pouco desse processo da prática física, né? Eu estava justamente curioso com isso. A gente vê muitas linhas que utilizam o mantra, né? E muitas vezes o mantra é o centro daquele rito, daquela prática. E eu estava justamente curioso para entender com quais outros adereços aí se acrescentavam ao mantra, né? Ao que estava em volta, assim. Na verdade, ela não podia dar o sama, o giro sufi aqui durante muito tempo. A gente já estava fazendo o zikra, que o zikra é só o mantra mesmo, sentado. Tá? Às vezes, entre os Mevlev nem é sentado, mas no Naqshbandi é sempre sentado. Nos Mevlev é dançando. Interessante que vai dançando em forma de um caracol. É muito bonito isso, porque você sente aquele embalar, né? E você pergunta, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Então, essa dança vai e vem. Vai, e você se sente cada vez mais conectado com aquilo. A intenção sua é ir e não voltar mais. Então, é muito legal quando envolve dança e prática espiritual, porque realmente ali você se entrega e ninguém quer se achar, todo mundo quer se perder. E aí só para explicar que, na verdade, veio o representante da Ordem Naqshbandi, lá de Curitiba. Na verdade, a mulher, né, que ensinou a gente foi a mulher... Foi, a esposa dele que ensinou a gente o representante Naqshbandi de Curitiba, não vou nem citar os nomes, mas a esposa de um representante Naqshbandi de Curitiba veio até aqui, ensinou a gente a fazer o giro, e aí ela teve permissão de dar o giro aqui, né, porque é a permissão mesmo da ordem, né, que é uma coisa que é uma prática espiritual mesmo. A gente não gira como de forma artística, como acontece muito na Turquia, por exemplo, que dá para fazer tranquilo. Mas o ritual artístico, ele nunca chega propriamente no final, né? Porque o ritual inteiro, na verdade, é um ritual de morte e renascimento. Inclusive, aquele
chapéu cônico que os sufis usam, na verdade, é uma lápide, que representa literalmente onde o sujeito foi enterrado, né? Então, e ele vai renascer, né? É sempre um ritual assim, muito profundo, na verdade. E ele tem começo, meio e fim, tudo certinho. Só que nas práticas artísticas, inclusive, nunca se chega ao final, porque é uma prática meramente artística e tal. Então, só para deixar mais ou menos claro. Vamos cantar o Ixalá? Pode ser? Então, esse aqui é árabe, né? Que é do Sufi. Pode ser? Onde? Então, beijo. Ixalá, Mabulilá, Ixalá, Mabulilá, Ixalá, Mabulilá, Ixalá. A gente não está acostumado a fazer isso fora da prática, então é meio até difícil de conectar no início. Você vê que não é uma coisa que a gente geralmente fica de olho fechado muito tempo, então, mas a gente está aqui tentando fazer o máximo aqui. Essa é uma música que eu canto todo dia de manhã, praticamente. É a música que eu sou mais apaixonado, se fala das belezas de Deus de Alá, né? Ela emendou aqui. Bem forte, nossa. Tem um que a gente pira nele, que é Ya Allah, Ya Allah.
deixar claro que eu descobri que eu tinha essa voz fazendo a prática. Eu não fazia a menor ideia que eu conseguia alcançar essa voz hoje em dia, inclusive, eu não conseguia fazer isso fora da prática, hoje em dia eu já tô conseguindo. Já vai de boa, né? Ele vai de boa. Eu fico feliz, porque ele mesmo falava assim, não tenho voz. E de repente... É isso que ela falou, às vezes a pessoa fica com vergonha e tal, eu achei, no meu caso, surgiu essa voz aí. Engraçado que quando a gente está ali, tem o outro, o nosso irmão Michano, que é o Hilário, e aí entra o Michano numa voz mais aguda, o Rafa só desce. Eu fico olhando assim e falo, mas como que ele está conseguindo? Parece que ele foi lá e fez aula de canto. Mas isso nada mais é que os ajustes sutis, mostrando as capacidades que a gente tem e que muitas vezes fica bloqueado ali. A gente não se permite experienciar. Tem um exemplo muito que eu sempre me lembro, porque não tem como não lembrar, quando a gente canta Jaya Jaya Shiva Shambhu. Vou cantar agora. Vamos cantar. Geralmente, eu não sei se aqui vai acontecer, mas geralmente a minha voz vai se perdendo, eu fico todo... Porque é uma coisa de renovação e tal, né? E aí a minha voz aí depois ela volta, sabe? Mas vamos deixar o Paulo fazer uma pergunta ali que já estava. Pode cantar, eu faço a pergunta depois. Depois, né? Jaya Jaya Shiva Shambhu. Jaya Jaya Shiva Shambhu. Jaya Jaya Shiva Shambhu. Jaya Jaya Shiva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Shiva 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 Shambhu. Shiva 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 Shambhu. Shiva 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 Shambhu. Shiva 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 Shambhu. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Jaya Jaya Shiva Shambhu. Jaya Jaya Shiva Shambhu. Jaya Jaya Shiva Shambhu. Jaya Jaya Shiva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Shiva 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 Shambhu. Shiva 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 Shambhu. Shiva 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 Shambhu. Shiva 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 Shambhu. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Mahadeva Shambhu. Jaya. Eu tava falando a voz, foi curta a música. Esquenta, né, gente? E isso aqui dá um exemplo de que a gente aqui não consegue mais fazer esses mantras, mesmo fora da prática. Aqui a gente está meio fora da prática, mas mesmo fazendo desse jeito, a gente não consegue mais não ser afetado por eles, né? É isso que eu falo. Se a gente fosse ignorante do efeito deles, se a gente não tivesse essa conexão, talvez eu pudesse cantar isso daí no banheiro, na academia, aquelas coisas, ou correndo na praia. Mas quando a gente já tem essa prática, fica mais complicado, porque você sabe do que se trata, sabe do efeito e tudo mais. Então, indo à minha pergunta, mas antes, viva o Senhor Shiva, né? Que o auspicioso traga a felicidade e alegria que habita no coração de todos nós.
para quem quer conhecer um pouco mais esse espaço que vocês estão, como é que funciona para a gente? Por exemplo, eu estou aqui no Rio, o Robson está lá no Japão, né? Cada um está num lugar diferente. A gente tem como acessar esse espaço também para ter acesso às práticas, ou é só para quem está em Campo Grande, só para... Então, ele, no momento, ele está só para quem está aqui em Campo Grande. Eu não tenho, assim, essa estrutura de correr atrás dessas coisas, sabe? De estar fazendo... Sempre as pessoas me convidam para lives, eu vou divulgando. Mas a prática dos mantras, por exemplo, acontece a cada 15 dias e ela é alternada com sufismo. Mas a gente não colocou isso aberto, até porque para o mantras tudo bem, poderia ser aberto sem problema nenhum, mas para o sufismo aí já é um negócio mais complicadinho, né? A gente não teria essa abertura para mostrar, por exemplo, a prática num programa de internet. E deixar claro também que é uma prática gratuita, às vezes pede doação de 1 quilo de alimento. Sim, não é uma troca, perecível. né? Uma troca. Às vezes as pessoas trazem um lanche, mas ela abre aqui o espaço dela todo sábado à tarde, praticamente, que é um espaço de yoga, que às vezes ela está, locando a sala de trás para uma outra coisa, porque é o trabalho dela, mas ela, esses anos todos aí, muito tempo, ela deixa o espaço foi construído, na verdade. É uma prática gratuita, então também, até por ser gratuito, também tem como a gente... Desde 2014, a prática dos mantras existe e ela é gratuita, nunca foi cobrado nada, assim, para a pessoa vir experimentar e praticar, entender o que é. Eu sempre procuro estar falando sobre chakras, sobre os Bidya mantras, sobre os corpos sutis, sobre Kundalini, sobre as glândulas que envolvem esses pontos energéticos. Eu sempre procuro estar passando um pouco da informação dentro da filosofia e dentro da experiência também para as pessoas, né? Às vezes eu sento ali quando eu vou começar a prática e aí eu dou uma breve explicação e já começo a praticar, porque para mim o objetivo maior é que a pessoa tenha contato, se permita experimentar e se permita sentir ali as vibrações que esses mantras, essa ressonância, né, de você cantar o mantra e sair dos seus corpos, das suas cascas, das suas couraças, né, e infinitamente ir para o universo. Então, o primeiro mantra que eu cantei na minha vida está indo ainda. Agora, o que ele está fazendo para mim, na questão futura da minha geração, ou até mesmo dos meus antepassados, eu já nem sei, nem faço ideia, mas que seja auspicioso para todo mundo, né? Então, eu entendo que o mantra faz isso. Infinitamente indo e infinitamente vindo, ele está sendo trabalhado. Então, a ignorância minha de achar que ele só vai ficar aqui nessa sala. Não, ele abre, ele vai embora. Então, veio um guru aqui uma vez e falou para mim assim: Savitri, você entra no carro, sai cantando mantras em Campo Grande para poder abrir, as energias sutis precisam descer. Então, para você ter uma ideia, como é importante você saber o que você está fazendo, porque, tipo assim, ele me comparou com uma poetisa hindu, né? Até achei engraçado, que ela se iluminou cantando para Krishna. Né? É uma poetisa hindu que se iluminou cantando para Krishna. Então ele falou para mim assim, que era para eu continuar cantando. Quem sabe? Tudo depende da prática, né? Da intenção. E nessas lives como essa de hoje está chegando até no Japão, né? Mas eu queria só dar um exemplo. Quem quiser seguir o Instagram do Suriyama, aqui está o link, né, do site, né, o suriyama.com, mas tem o Instagram também, é só botar Suriyama que você deve achar no Instagram. De vez em quando a gente posta alguns videozinhos do Sama, do Giro, a gente cantando mantras, mas bem curtinho assim, mas você ter uma ideia mais ou menos de como é que é. Mas realmente esse tipo de prática, fazer à distância, eu acho que não funcionaria muito bem. A gente atendeu. A página do Espaço Suriyama agora ela está mais comercial, porque veio a pandemia, não sei o que aconteceu no Instagram, bloquearam, então eu fiz uma página só comercial. Aí que é o babado mesmo, vai lá me seguir, que lá falo de benzeção, falo de sufismo, falo de energia, falo de um monte de coisa, feminino, prática de pompoarismo vibracional para mulherada, bênção do útero, vaporização, um monte de coisa bacana lá. Então, quem quiser seguir, pode seguir, que sempre estou falando algumas coisas.
Oi, Evandro. Cara, eu gostaria de comentar um detalhe sobre o ato de cantar, né? Eu vi que o Rafa comentou que ele sente umas sensações diferentes na voz, vi também que a Savitri mencionou o lance da técnica vocal, e aí, como eu estudo canto já há alguns anos, tem algumas coisas da técnica vocal que eu diria que elas são até meditativas. Por exemplo, eu acho que até você consegue encontrar, mesmo sem precisar fazer uma aula de canto, se você buscar no YouTube mesmo, para você pesquisar sobre as técnicas de respiração e apoio no canto, vocês vão ver que tem algumas coisas que fazem com que a gente tenha uma consciência diferente do nosso corpo e podem, inclusive, até acrescentar na prática SUF, né? Porque literalmente, você está cantando também. E essa prática, principalmente a do apoio, quando você busca um relaxamento na região aqui do pescoço e você coloca o seu foco em outras regiões que vão permitir até uma resistência maior do seu canto por mais tempo e tudo mais, tem um quê de consciência corporal embutido que é muito meditativo, né? Mexe muito com essa noção do que a gente está experimentando no nosso corpo. Então, essa coisa introspectiva que o estudo do canto traz, cara, eu acho que seria muito interessante, até para pesquisar, assim, como quem não quer nada, para se enveredar um pouco sobre isso, para trazer para a prática também de vocês. Acho que seria interessante para vocês. Eu li um livro, nem sei se vou falar o nome dele certo aqui, eu acho que é o Desvendar da Voz, mas como a pessoa lê e sintetiza poucas coisas, né, porque não fica o livro, então existe uma conexão com as vogais, para você ter uma ideia. Você vai antes de começar você já entra numa vibe aqui. Nessa prática, nesse exercício, você já consegue entrar numa vibe. A outra questão é do... Também, você traz o bicho para a atenção das cordas vocais, né? Eu vi umas coisas, pratiquei, coloco alguns exercícios quando tem pessoas que estão chegando pela primeira vez, para elas entenderem que pode sim ser feita essa conexão com nota musical, com vogais, e que elas também estão ligadas às chakras, estão ligadas aos nossos pontos energéticos e até mesmo às liberações. Essa questão aí, para mim, foi muito prático, menino. Vou te falar, Ivan, muito prático. Eu cortei o caminho, eu falei, não quero perder tempo, não, porque para mim é difícil ficar na teoria, eu vou no prático, logo. Vamos lá, o que é para fazer aí? Entendeu? Porque é complicado. Eu apanhava para decorar a tabuada, até hoje eu não sei. Então, para mim, ler um livro e ficar com ele na cabeça praticando é complicado. Então, vamos logo na prática, aí eu sintetizo. Essa pasta de mantras aqui, ó, sei lá quanto que tem aqui, mas posso ficar com ele fechado que eu faço 1h30 de mantras cantando de boa. Vai embora. E tá tudo aqui na cabeça, né? Então, e a sintetização do significado deles também, eu procuro simplificar. Tem um mantra que eu falo assim, que esse daqui é bom para descascar, sabe? Vamos pensar em descascar. Vamos ver se ele está aqui. Que as pessoas... Mula Mantra. Eu sou o caminho, a existência, a consciência e a bem-aventurança. Eu mesmo, eu sou o caminho para onde eu vou. Eu sou a existência. Eu sou a consciência. E eu sou a bem-aventurança. O que mais você quer? Quebra qualquer coisa aí. Só cantar esse negócio e resolver o que tem para resolver, desapegar e ir embora. E os mantras hindus, só para comentar mais uma parte teórica aqui rapidinho, que os mantras hindus eles podem ser classificados de certa forma, assim como a Trimurti, né? Que você tem Brahma, Vishnu e Shiva, o criador, o mantenedor e o renovador, o destruidor. Você pode classificar, assim, no geral, assim, os mantras mais para criação, mantras mais para manutenção e mantras mais para renovação e limpeza mesmo, né, energética, tá? Porque espero que ninguém queira destruir ninguém cantando mantra, mas até que de repente até rola em algum lugar, mas aqui não rola não. Um voodoo sagrado, né? Daí é complicado. A pessoa vai cantar o mantra, ela vai começar a ressonar aqui. Então, todos os BO vão começar a ser resolvidos por aqui, por perto, né? Aí acho que a gente já cantou mantras em árabe, já cantou mantras em sânscrito, né, que são os mantras hindus.
Talvez para encerrar a gente possa cantar o Espírito de Deus, Espírito de Deus. que é em espanhol. Só para dar um exemplo das orações cantadas, né? Como é uma coisa que rola em centro espírita, rola em igreja evangélica, rola em todo lugar. Você também pode, com uma língua teoricamente não sagrada, como o espanhol. Você pode também... Tá aí o canto gregoriano há alguns séculos para provar, né? Uhum. Eu já ia mencionar isso, né? Que você falou isso aí. Eu ia perguntar se tem algum em português também, se vocês já tentaram na língua portuguesa alguma coisa assim. Ah, tem. Tá. Tem um que eu vou deixar para o final, que eu acho que é uma oração de uma super entrega. Geralmente ele é cantado mesmo nos finais, né? Mas agora então vai, Espírito. Espírito de Deus. Espírito de Deus, llena mi vida, llena mi alma con su poder. Espírito de Deus, llena mi vida, llena mi alma con tu lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu verdad. Y lléname con tu presencia, lléname con tu verdad, lléname con tu verdad. Espírito de Dios, Espírito de Dios, Espírito de Em português? Vocês vão fazer mais a música, o final com a oração cantada em português? Aí a gente faz as considerações finais. Não entendi. As considerações finais depois da música, depois da... Tá. Pode ser calma e tranquilidade? Sua presença divina na luz. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou a presença divina da paz. Eu sou, eu sou, eu sou. Presença de luz. Presença
divina da paz. Eu sou, eu sou, eu sou presença de luz, presença da paz, presença do amor. Eu sou, eu sou, eu sou. Né? Você começar a fazer essas autoafirmações de si, você vai se empoderando, né? E você vai começando a se sentir cada vez mais conectado com essas sensações, essas vibrações. Essa autoafirmação é poderosa para o campo mental. Então, acredito assim que você vai ficar mais forte, pode vir as dificuldades que vir, os problemas que virem, você vai conseguir driblar essas situações com muito mais sabedoria. E a gente pensa assim, mas quando você é espiritualizado, não tem problema, você não sei o quê. Não, a questão é diferente, você não se apega com o problema e também não abraça o sofrimento e fica com ele ali. Tudo vai acontecer. Nós somos o Rumi fala isso, eu acho que numa poesia, nós somos um hotel onde os hóspedes passam tudo, vem a tristeza, vem a chatice, vem alguém que te chateou, magoou, alguém falou de você, cada dia vem um negócio ali. E aí você vai hospedar essa sensação, né, essa vibração com o cartão de crédito ou à vista e vai embora logo, né? Então a gente decide como é que vai ser paga a conta. Mas que as coisas vêm, então você tá assim meio com a energia baixa, começa a cantar, começa a vibrar de uma forma diferente, começa a pensar de uma forma diferente, né? E isso vai começar a te organizar, vai começar a te dar força. Esse poema de Rumi chama Casa de Hóspedes, é bastante conhecido, e ele não fala de você não deixar entrar na sua casa esses sentimentos, mas ele fala que você deixa entrar e deixa sair. E você não se identifica com eles ou não se prende a eles, né? Essa que é a questão do poema. Você quer que desocupa logo o quarto para que venha outras coisas ou vai deixar... E aí o fato de você não fazer drama sobre o assunto faz com que aquele sentimento ele vá embora mais rapidamente possível. Se você fica assim, meu Deus, eu estou com raiva, que drama e tal, não posso sentir isso aqui. Na verdade, você prende aquilo contigo porque você não aceita que você ainda não é um ser iluminado, né? E aí você fica preso mais ainda, na verdade. Acho que é mais ou menos, pelo menos a minha interpretação do poema é essa. Fantástico, mas fantástico. Assim, o brilho no olho de vocês, assim, me deu vontade de sair correndo e ir para aí para o seu estado. Eu estou em Minas Gerais, participar do grupo de vocês. Nossa, foi muito bom. Já vou chamar o pessoal aqui para as considerações finais. Paulo Jacobina, seguindo aqui as minhas telas. Muito bom, muito obrigado. Agradeço a Lorde Shiva e a todos vocês por estarem aqui, para a gente conversar um pouco e ouvir bastante também, né? E para o público em geral que está nos acompanhando, né? Se você quer se conhecer melhor enquanto desbrava a jornada iniciática para reconhecer a divindade em você, aprendendo sobre magia, filosofia, mitos, psicologia e muito mais, inscreva-se no canal do Pedra de Fé no YouTube. Te aguardo lá. Robson Belli, considerações finais. Muita coisa que eu tenho lutado com os meus alunos para ensinar a eles foi dito na aula hoje. As pessoas ficam apegadas muitas vezes, eu não sei cantar, minha voz é feia. A minha voz é feia. Só que, durante a prática, a última coisa que você tem que se preocupar é com a performance, e sim com o vibrar verdadeiramente, que é o que a gente vê que eles fazem. E a performance vai melhorando com a prática. Isso é natural. O importante é realmente estar conectado com o intento, que é o que nós vimos hoje aqui nessa aula maravilhosa. Assim, eu nem quis interromper, eu levantei a mão e abaixei, porque eu falei, não, tudo está sendo dito, eu não preciso intervir. Maravilhoso, maravilhoso. Parabéns, muito obrigado. E quem quiser conhecer um pouquinho mais de magia enoquiana, do qual, sim, nós utilizamos chamadas que parecem mantras,
conecte-se em enoquiano.com.br. Ivan de Aragão, considerações finais. Muito feliz com a entrevista de hoje, que foi muito legal poder ouvi-los. Foi legal entrar em contato com essa energia, né? Porque a gente começa a cantar e a energia toma conta de nós, a gente fica extasiado também, né? E eu já sou sensível para as duas coisas, né? Juntou poesia e música, pronto, eu já estava aqui em estado de êxtase, aqui entrando na vibe também. Foi um prazer. Inclusive, comentando, né? Não só nas línguas consideradas como sagradas, a gente sente a vibração. A gente sentiu a vibração aqui positivamente no espanhol e no português. Eu acho isso lindo, porque eu na verdade, acredito que toda língua é sagrada. Então, quando junta essa energia, esse fervor interno nosso dentro de uma prática, cara, não tem como não sentir a vibração. E é isso aí, quem quiser, entra lá no ivandearagão.com ou me segue no Instagram, Ivan de Aragão. Nesse blog a gente posta, na verdade eu estou postando ultimamente só poesia, né? Mas a ideia é postar poesia, um pouquinho de filosofia, ocultismo e tudo mais. Mas quem quiser ler um pouquinho aí, é só entrar lá. Um grande abraço. Tiago, considerações finais. Agradecer aí o show, né, que foi com a Mari e com o Ralph, foi muito legal. Não foi só um aprendizado, mas foi um deleite também para todos nós. E a dica de hoje, convidar a galera para entrar no mortesubita.net e procurar dessa vez o uso mágico dos mantras. Lá você vai encontrar alguns mantras diferentes, principalmente da tradição Vaishkaran e dos Agori. Então vai ter mantra de saúde, mantra de sucesso, mas tem também os mantras para destruir os inimigos e caçar fantasma. Então é só acessar lá que vocês vão se divertir. Obrigado. Bárbara, considerações finais. Eu estou muito feliz, gente. Eu estou, na verdade, assim, eu entrei na vibe junto com vocês, a energia é muito boa, eu estou, tipo, nossa, me sentindo renovada, foi realmente muito bom. Mari, você é uma pessoa realmente diferente, assim, sua energia é maravilhosa. Rafa, muito obrigada por ter promovido esse encontro hoje, foi magnífico. Eu, como uma pessoa muito lunar e muito venusiana, sou do mantra, sou do poema, sou da dança, sou do êxtase. Então, para mim, foi realmente a combinação do que é a minha experiência sagrada, né? Eu acho que é por isso que, inclusive, eu me encontrei tanto na Eclésia, porque na Eclésia Babylon a gente faz tudo isso, né? A gente dá vazão ao corpo, ao mantra, à dança, e isso faz toda a diferença. E aí eu achei engraçado o Rafa falando também da voz, porque eu também fiquei travada um tempão, né? Tipo, aqui diante do meu altar, eu giro o japamala para Babylon, tipo, tô bem aí, eu giro mesmo, eu faço mantra, maravilha. Mas eu fui fazer o rito presencial, dia 9, e eu fiquei, meu Deus, eu vou desafinar, vai ser horrível. E eu fiquei muito travada com isso. Mas quando chegou na hora da missa, realmente, né, é diferente. Você entra naquela vibração divina e, gente, eu não desafinei nada. Me filmaram na hora que eu estava entoando o mantra e depois assisti e falei assim, gente, não sou eu. O que foi isso? Então, eu super entendo e compartilho dessa experiência e é realmente diferente. Quando a gente se entrega a esse divino que a gente acredita e com o qual a gente se afina, é tudo diferente. Então, se vocês gostaram e também curtem essa vibe do mantra e da entrega à divindade, em Bhakti e tudo mais, e querem fazer isso num viés gnóstico e telêmico, eu convido vocês a conhecerem a Eclésia Babylon, porque lá tem tudo isso e muito mais. Então, procurem a gente no 4gsanctuary.com, ou podem falar comigo direto no meu Instagram, @vesta.nox, que eu adorarei interagir com vocês. E considerações finais, Ralph Arraes Surama. Bom, hoje vocês conheceram uma figura que está em vários textos do meu blog, está pelo menos no segundo livro de Irume, porque no primeiro eu não conhecia ela ainda, conheci logo depois que eu publiquei. O segundo chama Além das Ideias Certo e Errado, e no final do livro é um livro também com traduções de poemas de Irume, também tem de Rabi Basri e de Shanzi de Tabriz, que foi o amigo de Irume também, né, um místico também. E Rabi Basri é uma santa sufi que também influenciou muito o Rumi, e eu quis trazer uma figura feminina também que às vezes eu sinto que está meio em falta assim, nessa área. E aí eu conto toda a história, essa história, né? Não entro em detalhes sobre o sonho dela, porque ela nunca me contou inteiro também, para falar a verdade, mas a gente sabe eu conto toda essa história que a gente meio que contou aqui por alto, e também da experiência lá em Nazaré Paulista, a gente encontrou os Meglev, então, para quem tiver interesse, raph.com.br você encontra lá edições de texto para reflexão, e eventualmente você acaba achando os meus 2 livros sobre Lume, ou pesquisa direto na Amazon,
Rumi, Dança da Alma, Rumi, Além das Ideias de Certo e Errado. E eu sou o Ref, o Rafael Arraes, um cara que escreve um blog chamado Textos para Reflexão. Muito bom. Sorema. Olha você, Rodrigo. Todos vocês, gente, pelo carinho, muito grata, viu? Fico muito feliz mesmo com a abertura, muito grata mesmo, de coração. E deixar aqui uma mensagem: pratique mantras. Não importa se vai ser cantando, se vai ser na mala, se vai ser mental, pratique, se dê a oportunidade de praticar. E não fique encucado com a voz, com a entonação, não fique preocupado com a questão da pronúncia. Isso se ajusta. Um sheik falou para mim, quando eu falei para ele assim, mas eu tenho que decorar tudo, eu fiz a pergunta assim, todo esse zikr aqui tem mais de 99 nomes de Alá, cada um diferente. Aí eu falei assim, mas e se eu falar errado, né? Daí ele falou assim, olha, quando a gente está procurando fazer o bem, seja para nós ou para outras pessoas, tem um anjo, que é o Gabriel, que fica anotando tudo que está acontecendo aí. Quantas vezes você quer que ele anote que você tentou ou que você simplesmente deixou de tentar? Aí eu prefiro que ele anote as minhas tentativas, né? Obviamente que esse é o caminho, que pelo menos a gente tente, porque tentar já é algo positivo, e que possa... Eu falei, mas e se eu tentar e aí mesmo assim eu estiver pronunciando errado? Fique tranquila, que assim como o anjo vai ver que você está tentando, ele vai dar um jeito de te fazer com que você entenda a pronúncia certa e essa pronúncia venha acontecer. Então a gente com o tempo vai se ajustando, a voz vai soltando, vai destravando e a gente vai embora. Deixa eu só comentar uma coisa, afinal. Eu acho que assim, quando a gente vai cantar para Deus ou para deusa, é diferente de quem vai cantar para uma plateia, por exemplo, que nem o Ivan, que tem essa voz maravilhosa e tem mesmo que treinar e é muito bonito e beleza. Mas quando a gente canta para Deus, eu acho que é parecido como quando uma criança canta para os pais. Sabe quando tem aquela coisa de colégio e a criança faz aquela porcaria no teatro e os pais acham lindo? Porque é uma criança muito amada, não é? E eu acho que Deus está mais importante com o nosso amor do que com a nossa pronúncia. Então pensa nisso, você está cantando para o seu pai e para sua mãe. Tua meva. Que a gente fala do tamanho, o que eu falei do mantra final, tua meva. Tu és o meu pai e minha mãe, tu és o meu amigo e o meu irmão. Tu és a consciência, tu és a riqueza, tu és Deus. Tua meva é uma questão assim de entrega. Então, tudo que precisa fazer, ele vai fazer. Ele vai ajustar, ele vai encaminhar. Aquilo que tem que chegar, vai chegar. E o que você procura já está aí, já vem na sua direção. Então, essas coisas, a gente fica tentando, né? Ai, não canta bem, ou não toca o instrumento de acordo. Quem disse? Eu estou aqui. Eu vou ficar preocupada com o arranjo, o ornamento, o andamento da música? Não, cara, eu estou preocupada em sentir aqui. Eu quero abrir o negócio para ver se eu consigo desenvolver alguma coisa nessa vida. E nessa vida, né? Então, a gente tem que ter determinação. Se a gente for ficar preocupado com o que o coleguinha está falando, o que o Instagram ou o Facebook criticou, né? Vai lá. Nem aí. Sim, fantástico. Muito, mas muito obrigado a todos aqui. Muito obrigado, Sorema. Muito obrigado, Ralf, por trazê-lo. Para aqueles que estão vendo até agora esse vídeo, se você fizer parte do Projeto Mayhem, o Projeto Mayhem é isso, a gente está aqui, a nossa alma elevou, ficou mais leve, está mais próximo de Deus com essa entrevista aqui, com esse bate-papo fantástico. Se você quiser fazer parte do Projeto Mayhem, você vai no catarse.me/TDC, você vai fazer parte, você vai estar em grupos de Telegram que vão te ajudar em diversos assuntos. Você vai poder fazer parte dessas gravações, conhecer gente fantástica, conversar. E a revista, sorteei essa aqui para falar, tem reportagens fantásticas aqui, onde você vai ter uma experiência
como diria, na minha época, de pegar uma revista, folhear a revista, sentir o papel, ler a matéria, descansar, relaxar e curtir e elevar sua alma também através de conteúdos assim filosóficos, místicos, mágicos, fazendo parte do projeto Mayhem. E esse dinheiro é para caridade. Então, não se esqueça de usar o algoritmo ao seu favor. Curta, compartilhe, comente aqui embaixo. Todos os links vão estar aqui na descrição. E muito obrigado, pessoal. Até a próxima.